E aí, pessoal, e o técnico Renato continua sendo assunto no Grêmio, mas dessa vez impondo uma pressão aos dirigentes do Grêmio em razão do que disse sobre jogadores que ele encontrou no Flamengo. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Esse recado é para você que precisa de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional. Basta um computador ou um celular com internet. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Você não tem nada a perder e muito a ganhar. Clique agora no link da descrição do vídeo e garanta a sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Uma entrevista do técnico Renato Portaluppi acabou gerando polêmica no Grêmio. Junto ao torcedor do Grêmio, que me indaga muito nas redes sociais sobre um elogio do Renato a alguns jogadores do Flamengo geraram um problema interno aqui. E eu vou explicar por quê, você deve estar entendendo. Pô, César, o que isso tem a ver com peixe? Pois é. O Renato, em uma entrevista, elogiou muito o atacante Mikael, aquele baixinho que fez deu trabalho para a defesa do Grêmio nos 2 jogos. Renato, quando foi elogiá-lo, disse: eu fico muito contente, é um jogador que eu torço bastante. Tinha pedido ele lá no Grêmio, mas agora encontrei aqui no Flamengo. Ele nos ajuda bastante, tem feito gols. Elogiou. Nessa mesma hora, se criou toda uma ideia de jogadores indicados pelo Renato, que aqui em Porto Alegre recebem muitas críticas, porque o Grêmio ficou com muitos deles. Mas na mesma matéria, e a matéria vale a pena ler, foi uma matéria de ontem do Globo.com, ela dá conta de outros jogadores que o Renato encontrou no Flamengo e que havia pedido quando treinador do Grêmio. Eu fiquei um pouco incomodado com isso, porque eu também quero, se eu sou treinador, jogadores muito bons e muito caros. Todos sabem pedir. Mas a forma acaba criando, sim, expondo os dirigentes do Grêmio. E eu não acho justo que as coisas sejam colocadas muitas vezes nessa linha. Viram? O Renato pediu os bons, eles trouxeram os ruins. Porque olha só o que está posto aqui. O Mikael, ele foi comprado pelo Flamengo por 7,5 milhões de euros, junto à equipe do Goiás. Olha os outros jogadores que o Renato indicou para o Grêmio, que estão no Flamengo trabalhando com ele hoje. O Pedro, vocês vão lembrar que o centroavante Pedro, que estava, se não me engano, na Fiorentina, teve uma negociação muito encaminhada com o Grêmio. O Grêmio pagaria 11 milhões de euros por ele. 11 milhões de euros, seria a maior contratação da história e seria uma grande contratação. E o Pedro optou pelo Flamengo. Ele não quis jogar no Grêmio. Não foi uma questão de diretoria, foi o Pedro que não quis. E olha os outros 2 citados. O Gabigol e o Rodrigo Caio. Eu não sei se eu levo isso pro lado da piada, ou se eu levo isso pro lado da seriedade do espaço do futebol. Por quê? Porque o Gabigol não pode ser um jogador pretendido pelo Grêmio, né? Nós estamos falando de um jogador que custa uma Babilônia e que custava uma Babilônia. Eu não sei se esse negócio era tão empírico assim. Eu quero fulano. Sim, mas o fulano custa uma fortuna. Nós estamos falando de um jogador aqui de 11 milhões de euros, um jogador de 7,5 milhões de euros, um jogador aqui acima de 10 milhões de euros. O Rodrigo Caio talvez um pouco menos, mas também um jogador que está longe de ser barato. Então, dentro dessa
dessa questão, eu até entendo a polêmica do torcedor, até entendo a incomodação, porque o resultado disso é um resultado ruim para o Grêmio hoje. O Grêmio contratou mal e caro, a gente está vendo isso no trabalho, mas eu acho que tem que ter um pouco de entendimento do ambiente todo para fazer uma crítica tão forte à direção, principalmente em cima dessa relação. Em cima dessa relação. Por quê? Porque são jogadores que são muito valorizados e não são valorizados de ontem para hoje, são valorizados há bastante tempo, todos eles. Todos são jogadores de seleção brasileira, tirando o Mikael, mas o Mikael surgiu muito rápido e valeu muito caro. Os outros são jogadores muito valorizados. E o Grêmio pode até ter tentado, como tentou o Pedro. Agora, tu incriminar os dirigentes do Grêmio por pedidos como esse, que agora o Renato tem se levantado no Rio de Janeiro para dizer, olha, esses eu estou tentando, eu tento há horas, agora felizmente eu estou trabalhando com eles. E expõe de uma forma os dirigentes do Grêmio, mas expõe mais, expõe uma maneira, olha, quase amadora de trabalho, onde o Renato falava com os jogadores na beira do campo, e daí a gente vai lembrar que aconteceu isso com o Claudinho, também do Bragantino, de outros jogadores, e entendia isso um pedido para ele jogar no Grêmio, um ambiente que movimenta milhões, que cria buracos imensos a partir de erros, e a gente está vendo aí, e agora expondo claramente os dirigentes ao ridículo, porque o torcedor que lê a manchete disso, ele vai olhar e dizer, meu Deus, cara, por que nós pagamos tão caro para o Paulo Vitor e não contratamos o Gabigol? Não é assim que funciona. A relação do futebol é muito maior, muito mais complexa e merece muito mais reflexão para a gente não entrar nessa pequenez de ver ambientes ruindo como o nosso em cima de situações exatamente como essa. A polêmica é dura, ela machuca os dirigentes do Grêmio, ela machuca o Grêmio, porque ela trata de forma menor, um pouco mais superficial. Eu não estou falando da matéria, obviamente, a matéria está corretíssima. Eu estou falando da polêmica que isso traz. Agora, o futebol é muito mais. Eu vou pegar para vocês o exemplo do Pedro. O Grêmio foi no Pedro. O Grêmio brigou pelo Pedro. O Pedro não quis. A informação que eu tenho, inclusive, é que o Grêmio tinha uma proposta maior do que a do Flamengo. E o Pedro optou pelo Flamengo. E aí não pode colocar isso no colo do Grêmio. Dos dirigentes, no caso. E essas situações a gente precisa cada vez mais tentar compreender, tentar entender, para fazer um juízo mais correto disso. Hoje, a gente não pode transformar os dirigentes do Grêmio como os grandes causadores desse mal. O Grêmio tem dificuldades, o Grêmio apanhou, o Grêmio está mal, o Grêmio tem que ser criticado sim, uma série de situações nesse sentido. Mas isso leva ao entendimento, é raso, é verdade, mas leva ao entendimento raso de um problema que é maior do que a gente determina. O Grêmio tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem que arrumar muitas coisas, mas calma, porque esse jogo quase infantil de tratar isso não pode ser assim. Eu já queria esses jogadores desde o tempo do Grêmio. Mikael, Pedro, Gabigol, Rodrigo Caio. E os dirigentes do Grêmio, na ponta dessa manifestação, estão apanhando de verdade. De verdade, porque para o torcedor que não se aprofunda nisso, acaba passando a ideia de que os dirigentes do Grêmio preferiram Paulo Mirandas, Paulo Vitor, Vanderlei a esses jogadores. Por quê? Porque eles custam também. Mas o futebol vai muito além disso. É uma polêmica que incomoda todo mundo que conhece o ambiente, mas que infelizmente toma conta muitas vezes da ilusão do torcedor, que o Grêmio poderia não querer e fez opção por jogadores piores. Futebol é muito mais que isso.
Eu entendo, mas me incomoda, porque a situação já não é boa e ela fica ainda pior a partir dessas relações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.